Bom, eu sou o Ricardo, Eu sou a Andréia. estamos nessa igreja há aproximadamente há 27 anos, né? Por aí. Por aí. Bom, então, são muitas histórias para contar, mas eu queria começar do começo, porque se hoje somos uma família alicerçada, né, no Evangelho, nós devemos muito a essa igreja, que é a nossa segunda casa. E quando eu conheci a Andréia, começamos a namorar, eu já era cristão, mas pertencia a outra igreja e a Andréia ainda não era. Então, um amigo meu, que na época era líder dos jovens aqui, o Jonathan Sardivo, me convidou e eu achei uma boa ideia de trazer a Andréia para conhecer a Batista, porque a igreja que eu frequentava era uma igreja muito tradicionalzinha, uma igreja muito pequena, não tinha jovem lá. Eu achei muito interessante, então, trazer a Andréia para cá, por conta de que a igreja que eu frequentava não tinha jovem, né? Então, para ela se sentir mais à vontade, né? E então, aqui foi tudo onde começou. A Andréia se converteu aqui, né? Porque eu fiz um trato com ela. Eu só iria namorar ela se fosse uma relação a três, eu, ela e Jesus, né? Aí ela topou conhecer e eu trouxe ela para o grupo de jovens. E lá realmente foi tudo onde começou. Hoje eu faço parte, né, do Ministério de Louvor, e quando eu comecei, naquela época dos jovens, não tinha tecladista na igreja. E eu sempre tive a vontade de aprender algum instrumento e começar a tocar algum instrumento. Foi naquela época que eu comecei a desenvolver essa parte do instrumento, né, do teclado. E nessa igreja foi onde tudo aconteceu. Nós nos casamos aqui, a Andréia se batizou aqui, né? A minha filha foi apresentada aqui, né? Nós já temos uma filha, Maria Eduarda, tem 15 anos. Ela foi apresentada aqui, ela se batizou aqui. Então toda a nossa base de evangelística, né? Evangelho, foi construída aqui na Batista, né? Porque a gente entende que nada é mais importante do que isso, né? Uma família sólida, nenhum sucesso profissional fora dos caminhos do Senhor é válido, né? Então é uma coisa que a gente prioriza muito, né? Essa questão de frequentar os cultos, nos alimentar da palavra. A igreja batista, na época, se chamava Batista do Calvário, né? Era uma igreja muito bíblica, né? E isso que me fez, que me despertou também o interesse de trazer a Andréia para cá. E até hoje estamos aqui. Então a Batista, na igreja hoje Farol, é a nossa segunda casa. Então, a extensão da nossa casa, né? Exatamente. Então, várias fases da nossa vida, né? Nós passamos aqui momentos muito legais, momentos tristes, momentos felizes, e o pastor sempre muito presente na nossa vida em todas as situações, né? Problemas no casamento, né? Todo mundo sabe que casamento, nós casamos muito novos. O pastor Nilson tem uma história muito interessante que todo mundo tira sarro de mim até hoje, porque em uma das fases da minha vida no casamento, a gente estava passando por uma certa turbulência no casamento, e eu falei para ele que precisava conversar com ele, e aí ele me pegou em casa, e foi engraçado, que estava eu e ele lá no aeroclube, dentro de um carro, e ficamos altas horas, acho que até a madrugada lá. Então eu fico imaginando as pessoas que passavam lá, 2 homens dentro de um carro, com o vidro fechado, de madrugada no aeroclube, né? Eu e o pastor, um cabeleireiro e um pastor. Então aí, né, vai da imaginação da galera, mas são coisas que marcaram muito a minha vida, né? Fases que a gente passou. O pastor sempre muito, muito, muito presente na minha vida, me aconselhou. E se a nossa família hoje está firme, né, nos caminhos aqui na igreja, é porque a gente tem um pastor muito presente na nossa vida. Todas as fases que a gente precisou, ele esteve muito presente, né? Não só ele, como a Carla, a família dele muito presente na nossa vida. A Ana Carolina, na vida da Duda, tem sido muito importante. Enfim, né, adolescente. Mas é isso, a Igreja Farol é a nossa segunda casa, a extensão da nossa casa, bem como a Andréia disse, né? Sim, e a nossa filha segue o exemplo, porque teve desde sempre, né? Nasceu na igreja. A diferença que eu vejo hoje de ser cristã e nascer num lar cristão. Eu não tive isso, né? Tive que buscar isso, mas hoje eu posso proporcionar isso para minha filha, mas graças a essa igreja que
alicerçou tudo isso, né? Então hoje a nossa filha segue o nosso exemplo, né? E caminha com a gente também, tem crescido aí no ministério também, é do Ministério de Louvor dos Adolescentes, passou pelo Ministério Infantil, e toda a fase ela vem construindo também como nós fomos construindo também. Então isso é muito importante. A igreja fez parte e faz parte da nossa vida.